palavra de Deus? Vamos abrir Gênesis 1. Nós vamos criar um contexto para entrar no milênio, tá bom? O início, ele fala do fim. O fim testifica o início. Gênesis 1. A palavra do Senhor, ela tem autoridade mais do que qualquer outra palavra. Vamos ver como tudo começou. A criação dos céus e da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Vamos conferir. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Gênesis 1:27. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Preste bem atenção nessa frase. É assim que Deus disse? Vamos repetir? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore. A dúvida veio ao coração de Eva. E a serpente achou brecha. Aleluia. Porque a dúvida, ela abre brechas. O homem foi expulso do jardim. Capítulo 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso do jardim do Éden. Mas vamos à melhor história. Isso só foi o começo. Chegará um dia em que o novo Adão vai tomar da serpente esse reino que foi usurpado por ela. Mas quando será isso? Quando isso vai acontecer? Porque se fala há tanto tempo, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. E ele não volta. Já pensou? Se ele tivesse voltado antes de nós estarmos aqui ouvindo sobre o Evangelho do Reino. Ele é amoroso e é misericordioso, e Ele quer que muitos entrem nesse reino. Glória a Deus. Cabe a mim, cabe a você proclamar esse reino. Aleluia. Esse reino que é o Evangelho que Jesus pregou. Glória a Deus. Mas para quê? Por que ele pregou? O Senhor, ele, como já foi falado aqui, quando ele criou o homem e a mulher, ele vinha na virada do dia e ele tinha um relacionamento com eles. É esse o propósito do Senhor, ter um relacionamento conosco. Satanás, ele não frustrou os planos de Deus, porque os planos de Deus, eles não são frustrados. É tudo no tempo do Senhor. Enquanto isso, ele vai preparando a igreja, ele vai preparando você. Mas será que eu estou preparada para esse reino? Porque o que aprendi? Aceite a Jesus para ser salvo, pois ele morreu por seus pecados. E quando você morrer, vai morar no céu. Isso me assustava. Quem é que quer morrer? Eu quero que Jesus volte e eu suba com ele. Mas morrer agora não. Se ele não vai voltar agora, para que eu vou? O que é que eu vou fazer lá? Eu quero fazer aqui.
do Senhor. Eu quero estar com a minha família proclamando esse reino. A vontade é dele. Se ele quiser me levar, eu preciso estar preparada. Eu falo isso, irmão, porque eu me converti em 1989. Mas o primeiro amor passou. O primeiro amor passou. Eu não tinha essa convicção de reino. Eu vim ter essa convicção de reino há 2 anos atrás. Mas o Senhor já havia me escolhido, como havia escolhido você para estar aqui e ouvir a palavra do reino. Então você é uma privilegiada como eu sou. Do Senhor estar nos revelando o seu reino. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para o povo dele. Ele pregou ao povo dele. O povo dele não acreditou. Ele pregava o evangelho do reino. Era isso que Jesus pregava. Eu não tinha esse conhecimento, talvez a maioria não tenha esse conhecimento aqui. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a vida já não é mais nossa. Então, não são as nossas ideologias, não são as nossas teologias que tem que prevalecer na nossa vida. Porque a gente cria uma resistência, porque a gente quer acreditar naquilo que a gente quer. A Bíblia é a autoridade na nossa vida. Não é o que o pastor fala, não é o que a missionária fala, não é o que o MMI fala, é o que a Bíblia fala. Então vamos berear. Esse termo é ótimo, né? Esse verbo. Vamos berear. Irmão, nós somos privilegiadas de estarmos aqui ouvindo o evangelho do reino. Verdadeiro. Por que que muitos não querem morrer? Muitos têm medo de morrer. Por que que muitos sofrem? Porque os seus foram. Não tem essa esperança de reino na terra. Irmão, deixa eu contar para vocês. A Marilúcia sabe que eu amo cuscuz. Eu amo, eu troco qualquer comida por cuscuz. Irmão, eu ficava pensando, irmãs, gente, eu vou morrer, vou para o céu, é claro que eu não estou aqui para perder tempo. E quando eu chegar lá no céu, não vai ter um cuscuzinho. Eu falei, eu vou viver igual a alma penada, cantando. Poxa, uma rotina dessa de cantar, a gente tem que fazer mais alguma coisa. Vocês viram aqui na palavra o que o Senhor falou quando colocou Adão aqui na terra? Ele tinha que cultivar. Nós não vamos ficar no reino sem fazer nada. Cultivar é plantar a semente, é ver a semente florescer, é ver a semente crescer. Essa semente é o evangelho do reino para nós. Glória a Deus. Nós precisamos cultivar essa semente. Aleluia. Né? Então nós não vamos ficar ociosos quando o Senhor Jesus vier. Então tá. Então morar no céu de jeito nenhum. Ninguém vai morar no céu. Nós teremos acesso ao céu, mas não vamos morar no céu. Eu achei interessante quando a irmã perguntou ali: e onde os mortos estão? O pastor Pedro, né, o esposo da Fernanda, ele tem um gráfico, eu acho que todos os outros ministradores. É muito interessante, porque a gente, quando não conhece o reino, a gente acha que a pessoa morre e já vai para o céu, porque é isso que é ensinado para a gente. Mas não. Nós vamos ficar onde? No Hades ou no Sheol. Existem 2 compartimentos. Esse aqui e esse aqui. No meio há um abismo. Esse aqui, os salvos em Cristo ficam. Esse aqui, esse compartimento aqui, eles vão ressuscitar na primeira ressurreição. Esse outro compartimento aqui, os outros que não são salvos, eles vão aguardar o juízo final. Ninguém vai para o céu. Abraão está lá, Adão, Eva, todos estão aguardando. É certo que a gente não vai viver 1000 anos como vivia antes. Esse lugar está lá em Lucas 16, que fala, né, lá na parábola do rico lado. Lá mostra os 2 lados. Então, abismo. E no meio o abismo. Exatamente. As escrituras, elas afirmam que os santos ressurretos
vão participar com Cristo de um reino que será estabelecido sobre a terra. Gente, terra vai ficar na minha cabeça por dias e mais dias e mais dias. Os santos ressurretos, esses que serão ressuscitados, eles não estão no céu e eles não vão para o céu agora. Eles vão esperar a primeira ressurreição. Quando o Senhor Jesus vier, eles vão, nós, né? Que nós já tivermos lá, né? Vamos ressuscitar, lá não, aqui, viu? Ressuscitar, junto com a outra igreja que está viva, que será arrebatada. Nós vamos ficar no Hades por um período, é temporário. Só que para o Senhor, para Deus, não há essa limitação de tempo. Não existe ficar 1000 anos, 2000 anos. Não existe, a gente tem essa noção de tempo aqui, nós somos limitados pelo tempo aqui. Então eu acredito que quem está lá, não tem essa noção de tempo, está feliz, está alegre, não tem mais sofrimento. Quem sofre somos nós que ficamos aqui, sofremos a perda. Mas nós sofremos essa perda porque nós não sabemos que um dia o Senhor Jesus, Ele volta com os ressurretos, com a igreja, e nós vamos reinar na terra. Para muitos, isso é uma doutrina nova. Mas não é nova, foi isso que foi pregado pelo Senhor Jesus. Foi isso que foi pregado pela igreja primitiva. E é isso que será pregado a partir de hoje, através de mim, através de você, porque o Senhor está te comissionando a levar esse evangelho de reino, esse evangelho de esperança para toda a tua família. É essa a esperança que nós temos de um dia nós reinarmos com o Senhor Jesus aqui na terra. Complicado, né? Quando a gente tem uma fortaleza, quando a gente tem uma resistência. Mas o Senhor há de revelar a cada um de nós o verdadeiro evangelho do reino. Amém. Satanás não tem poder de travar a tua mente. Satanás não tem poder de te usar com resistência. Não deixa Satanás te usar. Quebra essa resistência da tua cabeça. Você não é dono da verdade. Eu não sou dona da verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade está aqui. O Senhor Jesus, Ele é a verdade, é a vida. E Ele quer te dar vida. Você quer viver como alminhas pinadas lá no céu? Ele quer te dar uma vida. Ele quer te dar um corpo glorificado, onde não há morte, onde não há tristeza, onde não há dor. E você quer ir morar lá no céu como alma penada? O Senhor tem o melhor dessa terra para nós. O Senhor tem o melhor. Tem até cuscuz. O Senhor tem o melhor. O Senhor tem a presença dEle conosco. Esses momentos que nós vivemos aqui, onde umas choraram, é só emoção? Não é só emoção. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. Agora imagine nós com esse corpinho aqui pecador. Se nós sentimos a presença do Espírito e a gente já se derrama. Agora você imagina nós presentes aqui na terra com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você não quer isso? Eu quero. Você não quer isso? Eu quero. Tem outro lugar. Tem esse aqui, ó. Eu não quero, tô fora. Apocalipse 11:15. Vamos ler? Vamos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: Eis do mundo tornou do nosso Senhor de Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. A irmã Luciana já ministrou aqui.
E ela falou do trono de Davi. E o Senhor vem reinar. A Marilúcia, usada pelo Senhor também, ministrou, e o Senhor falando na palavra, que vai ser aqui na terra. Há alguma dúvida, irmã? Se tornou é futuro, ou seja, ainda não é mas vai ser. Irmão, é forte o que eu vou dizer para ele. Diante de tudo o que já foi falado aqui, irmã, você vai fazer igual Gênesis 3. É assim que Deus disse. De quem essa fala? Serpente. É assim que Deus disse. Diante de tudo isso que o Senhor já te mostrou, o que ele precisa mais? Se parasse a ministração aqui, irmã, já estava de bom tamanho, ela já tinha que fazer efeito na sua vida, na minha vida, se parasse aqui. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Você não é dona da verdade. Aleluia. A sua igreja não é a dona da verdade. O seu pastor não é o dono da verdade, irmã. Esse evangelho não é do MMI. Esse evangelho não é pessoal. Esse evangelho é para todos. Aleluia. Nós não somos donos da verdade. Como é que você diz que serve ao Senhor, se você não acredita naquilo que Ele fala? Irmãos, mas ela falou assim, e ela falou assim. Não importa o que ela falou, importa o que o Senhor falou. Importa aquilo que o Senhor fala. A autoridade tem que ser do Senhor. O Senhor usa servos, mas Satanás engana como ele enganou Eva. Adão e Eva eram autoridades na terra e foram enganados por Satanás. É assim que Deus disse. É assim que Deus disse. Mas vai morar na terra. Mas é assim que Deus disse. Eu sempre aprendi que era no céu. Meu pastor falou que era no céu. Minha líder falou que era no céu. O que a Bíblia fala? É no céu ou é na terra? Na terra. O reino de Deus, o reino milenar de Cristo, vai ser aqui na terra para a honra e glória do Senhor e para a alegria nossa. Aleluia. Alegria nossa. Pode passar. Eu me perco, sabe, irmão? De vez em quando eu largo isso aqui. Não me perco. Vamos ver. Então, no início do milênio, Jesus reinará na terra. Quando será esse início do milênio? A Gisele falou aqui já da guerra do Armagedon. Então vamos só recapitular. O Senhor Jesus vem nos ares, as nuvens. Os mortos são ressuscitados. Os vivos arrebatados. Nós ficamos nas nuvens, não sei por quanto tempo, ela falou, não sei por quanto tempo, porque aquilo que a Bíblia não diz, ninguém pode dizer que é a verdade. É verdade. Só conjectura. Nós estamos nos ares. Interessante que a palavra fala que os mortos ressuscitaram da terra. Daniel fala que eles ressuscitarão do pó da terra. Exatamente. Eles não estão vindo com Jesus. Isso. Eles vão ressuscitar do pó da terra. Aleluia! Eles estão vivos. Aleluia! Aleluia! Tirado da morte, tirado da prisão do Sheol. Jesus e a igreja, aqueles que estavam aqui, ó, esses são ressuscitados. Fica algum tempo, eu não sei qual é o tempo é do Senhor. Mas aí antes disso, o Senhor está no trono dele, não é, Luciana? Até o Senhor chegar na terra, nos ares, nas nuvens, com certeza vai ter uma batalha. Por quê? Paulo fala em Efésios que o Satanás é o príncipe da potestade dos ares. É verdade. Então nessa atmosfera aqui, depois dessas nuvens que nós vemos, tem um reino. Você sabe por que tem um reino? Porque
Satanás, ele imita o Senhor Jesus. O rei que está aqui, ó, no intermediário, é de Satanás. E ele tem governo. Ele tem demônios. É verdade. E ele ordena os demônios. Ai do demônio que não obedecer Satanás. Imagino eu, a Bíblia não fala nada. Imagina, falo eu, não o Senhor. E eles vêm. Então eu imagino que a guerra é grande. Por isso que o Senhor desce. Mas ele não é tão grande como o nosso Deus. Olha quantos anjos que prenderam ele no abismo. Quantos? Um anjo. Mas ele é tão grande e só um anjo prendeu ele no abismo. Onde é esse abismo? Eu imagino que seja nos ares. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto. Isso é mais adiante. Silda, você falou o abismo no Hades, abaixo, entre o... Isso, mas Satanás, o demônio... Não, ele está nos ares, mas o abismo... Isso, o abismo é aqui, ó, entre uma parte do Hades e outra. Correto. Isso, no meio, o abismo é aqui. Então, vi descer do céu um anjo, tinha a mão a chave do abismo, uma grande corrente. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse 1000 anos. Eu tinha lido isso aqui, não foi? Depois disso, não. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Pode passar para a próxima. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltaram a viver, até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses da segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Nós vamos por etapa aqui. Nós já vimos de onde que Satanás é preso, onde que ele é preso, né? Nos ares. Nós já vimos que tem, não é isso? Não, ele é preso no abismo, ele sai. Não, agora não. Depois ele é jogado. Agora quando ele vem, isso foi o que eu... Agora ele está nos ares. Ele está nos ares. Mas ele é preso no abismo. Ele é preso nesse abismo aqui? Da terra, lá no Sheol. Quando eu fui outra corrente, tá? Então, 4 versículo. Vi tronos e neles sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para... Mas que tronos são esses? É porque Apocalipse ele não tem uma ordem cronológica, né? Então a pessoa, para estudar Apocalipse, ela tem que ter realmente uma inspiração do Senhor. É por isso que há tantas doutrinas por aí, porque não se conjuga o Apocalipse com os profetas. Então, para você entender Apocalipse, você tem que estudar os profetas, né? Que tronos são esses? Quando Jesus desce e vence com a igreja, vence a guerra do Armagedon, né? Há povos ali que não foram marcados pela besta. Irmãos, isso para mim era a minha maior resistência, porque para mim foi ensinado que Jesus é o único caminho e que só é salvo por ele. Antes da tribulação, a igreja é selada e nenhum mais seria salvo. Isso foi o que eu aprendi. Eu nunca aprendi que nações eram salvas também. Eu nunca aprendi que não só a igreja, como as nações, não só aqueles que ressuscitaram com Cristo e que desceram aqui para a terra, como as nações eram salvas. Por quê? É uma questão de eleição, como a gente aprende. Não é que a gente é salvo somente para viver na terra. Nós somos salvos para uma missão, para uma vocação. Mas existe outra categoria de pessoas salvas. Irmão, isso é doído.
Isso é doído para se falar para um teólogo. Que existe uma categoria que são as nações. Se nós vamos descer com o Senhor Jesus aqui para a terra, nós vamos ter um reino junto com Ele, nós vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar sobre quem? Exatamente. Sobre os animais? Nós vamos reinar sobre as pessoas que vieram lá da grande tribulação, não foram marcadas pela besta e vão entrar salvos. Ele fala não são eleitos, não vão participar da igreja, não serão reis e sacerdotes, te darei as nações, serão súditos. Olha só, irmão, olha como é muito lógico. Todo reino tem um rei, todo reino tem um governo, e esse governo, ele reina sobre alguém. Então nós vamos reinar. Mas eles não podem fazer parte da igreja. Não podem fazer parte da igreja. Mas eles vão se sentir assim, magoadinhos porque não fizeram parte da igreja. Como que vai magoadinho? Se o pai, que é um pai de justiça e amor, se ele escolheu uns para ser eleitos reis e sacerdotes, e escolheu outros para ser nações, ele sabe todas as coisas. Como é que você vai questionar o Deus que te criou? Como é que você vai questionar o Deus dono da verdade? Mas isso foi doído para mim. Olha, isso para entrar na minha cabeça não foi fácil. Irmãs, eu não estou pregando aqui como as meninas que ministrando, que conhecem o Evangelho há 20 anos. Eu estou pregando com uma pessoa que conhece o Evangelho há 2 anos apenas. E eu imagino que muitas de vocês nunca nem têm ouvido realmente falar do reino. Então a minha linguagem não é a linguagem para a Gisete, a minha linguagem não é a linguagem para a Fernanda, e nem para a Marta, e nem para as outras. A minha linguagem é para você. Eu estou aqui no seu lugar, como pessoa que não entendia sobre o reino. Eu estou passando para você a minha experiência. A minha experiência. Por que eu falei que Satanás ficava, que ele ficava preso lá? Porque foi uma corrente que eu aprendi. Mas agora eu estou aprendendo que não, que ele fica no abismo. Mas foi uma corrente para mim. Por que, irmão? Porque não está escrito na Bíblia. A luz e as trevas não habitam no mesmo lugar. A gente vai aprendendo, o Senhor vai revelando. Então a revelação, ela não é instantânea. Você tem que buscar, a gente tem que buscar. Quando a gente busca, o Senhor revela. E a gente tem que ter essa humildade de querer saber a verdade. Eu sempre quis saber a verdade. Se você quer saber a verdade, se você pede ao Pai que lhe mostre a verdade, Ele vai lhe mostrar. Agora, se você fecha seu coração, o Senhor não vai arrombar a porta do seu coração para colocar a verdade na sua cabeça. Então esses tronos aqui, irmão, a igreja desce com o Senhor Jesus, a guerra finda, o Senhor Jesus vence, claro, os santos estão com o Senhor Jesus, e nós vamos partir para o milênio. Vamos partir de qualquer jeito? Não. Todo governo, uma escala há níveis de não é uma hierarquia? O reino do Senhor também é assim. Há hierarquia. Se você é dono de uma empresa, você tem muitos funcionários, quem é que você vai colocar como posto maior de gerente? Pensa. Você vai colocar qualquer pessoa? É sua empresa. Você vai colocar uma pessoa que não tem compromisso com o trabalho? Não vai. Você acha que o Senhor Jesus vai fazer isso? Pegar qualquer pessoa e colocar numa posição de responsabilidade? Não é status não, irmão, é responsabilidade. Porque no reino do Senhor não existe status não. Agora existe responsabilidade. Isso são os galardões. Nós vamos receber de acordo com o que for julgado ali no trono. É julgamento para a morte? Não é julgamento para a morte, mas é julgamento para galardão. E as nações? E as nações? As nações sim. Aí elas serão para entrar. Só porque não se deixou marcar pela besta. Aí é julgamento. Esse é o tribunal de Cristo. As nações passam. Quem for aprovado passa para o milênio.
Passa a portinha, né? Do milênio ali. Quem for aprovada passa por milênio. Leia aquela porta. Glória a Deus. O restante dos mortos não voltaram a viver até que se completasse 1000 anos. O Senhor Jesus reina com a igreja. No final, Satanás é solto. É muito triste, né? Por quê? Nós temos no DNA o pecado. Essa geração aí, ela não foi enganada por Satanás porque ele estava preso. Nós estamos sujeitos ao engano de Satanás, mas essa daí não, e Deus é justo. A medida do Senhor é para todos. É a mesma medida. Ele é um rei de justiça. Ele é um rei de amor, mas ele é um rei de justiça. Então o galardão é de acordo com aquilo que você fez para o Senhor. Não é aquilo que você fez de obras. Porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente está na família e a gente faz obras por fazer. O Senhor vai, Ele vai nos julgar por aquilo que está no teu coração. Será que a tua obra foi de palha? Será que ela se queimou? Porque ela pode se queimar. Não está dando para entender na minha linguagem simples? Vencida a guerra e removido todos os inimigos, o trono do Senhor será estabelecido. Então aqui já começa o milênio, né? Vamos ler Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. O Senhor senta no trono, como a Luciana já pregou, não vamos mais falar sobre isso. Os santos vencedores compartilharão com o Rei Jesus a corregência do mundo. Apocalipse 3, 21. Vamos abrir de novo Gênesis aqui. Gênesis 2, 18. Quem são esses vencedores? Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quem é essa auxiliadora aqui no milênio? A igreja. Não é uma igreja suja, é uma igreja de vestes limpas. É uma igreja pura. Apocalipse 3, 21 fala: o vencedor dar-lhe-ei está-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Senhor vem e estabelece o trono dele. Hoje ele está no trono do Pai. Então quem vai reinar aqui com o Senhor Jesus somos nós, a igreja, os povos do reino. Quem são esses povos do reino? O do reino tem um súdito. Esses povos são as pessoas que não se deixaram marcar pela besta, passaram pela grande tribulação e entraram no milênio, depois que elas foram julgadas pelo tribunal de Cristo. Isaías 2:3. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós, como sacerdotes, nós vamos ensinar esses povos. Nós vamos lançar semente no coração desses povos, que estarão sobre a nossa responsabilidade. As nações não farão mais guerra umas às outras. Aqui começa o milênio, realmente. Irmão, eu não sei aqui no Rio de Janeiro como é que está, mas lá em Brasília está difícil. Além daquela corrupção que vocês sabem que existe, né? Irmão, nós temos que tomar cuidado, que às vezes a gente aponta a corrupção como se fosse roubar dinheiro do povo. A corrupção está dentro do nosso coração, nós somos corrompidos. Então nós somos regenerados à medida que a gente dá oportunidade do Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso vale para mim. Quando eu falo mal da irmã, eu sou corrompida quando eu falo mal da irmã. Quando eu julgo a irmã, então nessa área eu preciso ser restaurada. A corrupção dentro da igreja, a corrupção dentro da nossa casa. Quando você trabalha e você não cumpre seu horário de trabalho direitinho. A corrupção quando você mente. Ah, é uma mentirinha santa. Que mentirinha santa que nada, irmão. A igreja ela tem que ser uma igreja limpa, vestes brancas. Nós pecamos? Pecamos, mas nós não temos que permanecer no pecado. Você pode ter sido chamada, você pode ser uma eleita, mas se você continuar com suas práticas erradas, você não vai entrar no reino, não. Então não haverá mais guerra. Vai ser um reino de tanta paz, irmão. Nós, com o Senhor, nós vamos começar a restaurar. Ele vai nos dar essa missão, junto com Ele, restaurar. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra uma nação, nem a
aprenderão mais a guerra. Não vai haver mais guerra. Não vai haver mais guerra para quê? Que vai ter instrumentos de guerra. Isso vai ser instrumentos que vão ser usados para cultivar. Gozarão de abundância no reino por causa da produtividade da terra. Amós 9,13. Vamos ler. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, os montes destilarão moço e todos os outeiros se derreterão. Isso significa que plantou, logo a colheita vem. Por quê, irmão? Porque não vai ter mais espinho, não vai ter mais erva daninha na terra. Aquilo que plantar vai dar logo de imediato. Eles estarão colhendo, somos nós? Não, são as nações. Eles estarão colhendo logo que eles colhem, que eles plantando, logo que eles plantam, eles colhem. Não vai haver estiagem, não vai haver alagamento, não vai haver fenômeno da natureza nenhum que venha atrapalhar o cultivo da terra. Não vai haver mais fome para eles. Até mesmo os animais serão restaurados à passividade original. Isaías 11, 6, 7. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Agora já imaginou a gente abraçando o urso? Já pensou? Mas, irmão, você vai abraçar também o bode, o cabrito, o porco. Não é só esses bichinhos de estimação, não. Ao final do milênio, Satanás será solto e os povos serão provados. E muitos optarão pelo mal, mas serão sumariamente destruídos. Apocalipse 20, 7 e 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Uma nação que viveu com Jesus, que viveu a paz, que viveu a abundância, não conviveu com violência. Mesmo assim, Satanás é solto e ela segue. Ah, mas essa nação aí não é a nação dos eleitos, não é a igreja não. Essa nação viveu com Jesus, Jesus do ladinho dela, governando. Satanás é solto e ela ainda peca. Acorda! Quantos anos você tem de crente? Quantos anos você é convertida? Esse diabo é solto após uma era de paz. Ele precisa provar as nações. Você acha que ele morreu na cruz, aquela morte humilhante? Você acha que ele veio aqui se submeter, essa humanidade pobre, para casar com a noiva suja? Ele que é uma noiva limpa. A igreja adventista ensinava isso. Foi perdido. Por quê? Porque Satanás enganou teólogos. Justino de Roma, que era discípulo de Policarpo, que por sua vez era discípulo do apóstolo João. Olha o que ele falou: de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém, reconstruída, embelezada e aumentada, como prometem quem? Ezequiel, Isaías e outros profetas. O Senhor vem falando isso há muitos anos, há muitos séculos, há milênios. Por que são poucos que acreditam? Porque cada um quer ter uma verdade, mas a verdade que prevalece é essa daqui, ó. Agora eu entendi, Márcia, por que as meninas falaram de milênio aqui. A Gisele falou do milênio, ela falou do milênio, a Lígia falou do milênio. Eu falei, o Senhor vai esclarecer. É só uma questão da gente se colocar diante do Senhor. Quem está sujo, que se limpe. Quem está sujo, que se limpe. Vamos viver em unidade. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Eu não sei, talvez eu seja uma mártir. Mas se o Senhor me escolher, ele disse, vai, fala a verdade, seu pescoço vai ser cortado, ele vai dar graça para a gente ver o sangue cair. Preparado para falar a palavra do Senhor e ser apedrejada. O amor é grande assim. Mas eu creio que se ele me escolheu, mas ele capacita, mártir, ele vai me preparar. Vai capacitar. É a palavra que convence através do Espírito Santo. Você não precisa ter palavras bonitas para falar, não. É só recitar a palavra. A palavra tem poder. Aleluia! Porque você, a partir de hoje, você tem responsabilidade
Eu quero participar desse reino aqui na terra. Amém. Com os meus filhos, a minha família, os meus amigos. Eu quero participar com a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Amém?